Comecei. Boa noite, eu sou a Natália e eu vou falar sobre a minha interpretação do artigo Ecological Aspects of Potential Arbovirus Vectors in an Urban Landscape of Southern Amazon, Brasil, que significa, eu vou falar sobre os aspectos ecológicos de potenciais vetores do arbovírus em um ambiente urbano no sul da Amazônia, no Brasil. Então, eu vou falar um pouco sobre como foi feito o estudo desse artigo, e no final a gente vai concluir junto, fazer uma discussão sobre os resultados. Então, na introdução do artigo, ele fala que são o vírus, o arbovírus é transmitido por artrópodes, que são os mosquitos, principalmente de Diptera e Culicidae, que são causadores da malária, filariose, dengue, zika e chikungunya. São transmitidos aos humanos através de artrópodes hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue. O seu ciclo biológico possui duas fases, a fase aérea e a fase aquática. Na fase aérea, o mosquito adulto põe os ovos na água, que são transformados em larva e eclodem, depois em pupa e eclodem, daí retornando à fase aérea, e assim o ciclo biológico deles. A duração da pesquisa foi de 12 meses, então ela ocorreu entre 2004 e 2005. E a gente tem que falar, ele fala, na introdução também fala um pouco sobre a influência da paisagem. Conforme a urbanização, né, das cidades, o desmatamento, então tudo isso faz com que a gente tenha um maior contato com esses vetores, porque a partir do momento que a gente desmata, a gente acaba vivendo do lado da mata, né? E assim que a urbanização precisa crescer, então a gente desmata mais um pouco e continua do lado da mata. Isso faz com que a gente tenha uma troca maior, e também os mosquitos, eles saem porque eles veem possíveis novos reservatórios, né? Então a influência da paisagem também ajuda na disseminação, né, das arboviroses. Métodos. A área de estudo foi feita no município de Sinop. Aqui no mapa a gente vê que ele é mais ao norte do Mato Grosso e é próximo ao Amazonas. Aqui a gente tem o arco do desmatamento, que pega aqui o sul do Amazonas, essa região norte do Mato Grosso. Sinop está incluso nesse arco do desmatamento, e por isso foi um dos motivos para ser escolhida para estudo dos vetores. Sinop tem um clima tropical, com uma precipitação de 1.900 milímetros por ano, e ela é definida por duas estações, chuvosa e a estação seca. A estação chuvosa é de novembro a abril, mais ou menos, e a seca é de maio até outubro. Então, aqui em Sinop a gente possui 3 parques que são preservados, que é o Parque Florestal de Sinop, a Floresta da Unemate e o Jardim Botânico Horto. Captura e identificação dos mosquitos. Então, foram utilizadas armadilhas luminosas, que é essa que aparece na foto aqui do lado, para captura desses mosquitos, né, que ficam a 1,5 metros, ficavam numa distância de 1,5 metros do Sol. Quais foram os critérios para coleta, né? Aqui a gente tem 4, que eram pontos de coleta próximos ou nesses que entravam nesses 4 requisitos, né? O primeiro eram bairros próximos a fragmentos florestais, áreas com resquícios de florestas, áreas totalmente urbanizadas e reservas florestais. Então, em cada área que tivesse uma dessas características, né, uma dessas 4, foram alvos de estudo, né, pontos de coleta. Então, lá fizeram a armadilha luminosa e a observação. As coletas, elas ocorriam na parte da noite, entre as 6 horas da tarde e as 7 horas da manhã do outro dia. Elas ocorriam 3 noites consecutivas por mês durante 12 meses. Assim que eram capturados, esses vetores, eles eram levados ao laboratório, e eles eram congelados a menos 20 graus.
após o congelamento, eles eram identificados, né? Ah, esse mosquito e esse a gente pegou em tal lugar, tipo, tal lugar, eles são parecidos assim, ou são muito diferentes em tal característica. Então, aí ocorria a identificação dos mosquitos para o estudo. Análise de dados. A gente tem 5 principais pontos que foram utilizados para analisar os dados coletados. Então, o primeiro é a abundância, que é o número e a porcentagem de indivíduos coletados. Segundo ponto, riqueza, o número de espécies identificadas. Terceiro ponto, constância, que é a frequência com que cada espécie foi coletada no período. Quarto ponto, dominância, que é a porcentagem de dominância de cada espécie em uma comunidade de mosquitos. E quinto ponto, diversidade, que usam-se índices de diversidade para contabilizar a presença e a abundância das espécies individuais. Então, de acordo com cada uma dessas características, eram separadas as amostras, né, coletadas. Então, a gente teve aqui alguns resultados, né? Na abundância, a gente teve que as reservas foram encontradas a maior quantidade, né, maior abundância, maior quantidade dos vetores coletados foram nas reservas florestais, com 63,4%. Logo depois foi nos bairros próximos a reservas florestais, que foi 21,3%. Em terceiro lugar, áreas totalmente urbanizadas, com 9,3%. E, por último, o NPP, que é áreas com resquícios florestais, 6%. Em relação à riqueza de espécies, a gente tem que nas reservas florestais foram encontrados 27 tipos de espécies. Nos bairros próximos às florestas, 26. E aqui na área urbanizada e as áreas com resquícios de floresta, elas foram iguais. Então, teve 10 espécies em cada ambiente. A constância, ela é utilizada através de uma unidade de medida que é chamada de Pielow's Equality, que significa o CJ. Então, o J, 0,49 nas florestas, onde a gente teve uma maior constância. Depois, nas áreas florestais próximas, nas áreas urbanas próximas às florestas, com 0,39. Áreas com resquícios de floresta, 0,34, e áreas urbanizadas, 0,12. Em relação à dominância, a gente tem totalmente o contrário, né? Até agora a gente estava tendo só áreas florestais em primeiro lugar. Na dominância, a gente tem áreas urbanizadas em primeiro, com uma maior dominância, e as áreas florestais por último, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem as áreas urbanizadas com 0,91, áreas com resquícios de floresta com 0,62, áreas próximas a florestas com 0,51 e reservas florestais com 0,34. Em relação à diversidade, já muda de novo, né? Porque, obviamente, se a abundância é maior e a riqueza também, então provavelmente a diversidade de espécies também será maior nas reservas florestais e menor nas áreas urbanizadas. E aqui entre o meio a gente tem os bairros próximos a florestas e depois áreas com resquícios de florestas. Então, esses foram os resultados encontrados na pesquisa. De acordo com as características que a gente falou aqui, né? Foi tudo contabilizado, assim, abundância, número e porcentagem de indivíduos coletados, e blá, 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 blá. Então, aqui eu fiz um gráfico para a gente entender melhor sobre esses resultados. Aqui em vermelho, a gente tem as reservas florestais. Então, a gente observa que a abundância nas reservas florestais foi, extremamente elevada quando comparada aos outros. E na riqueza de espécies, não foi tanto, né? Então, ali a gente já consegue ver que a gente tem mais vivendo na floresta, mas a gente também encontra essas
nas cidades, né? Aqui no caso o NFF em verde na riqueza, que são as áreas próximas a florestas, né? A constância foi quase mínima, né, em todos os casos. Aqui eu achei interessante a gente prestar atenção na dominância e na diversidade. Se você focar só nesses dois, você vê que são inversamente proporcionais. Enquanto a gente tem uma baixa dominância nas florestas, a gente tem uma diversidade muito alta. Então, elas são inversamente proporcionais, né? Porque isso acontece em todas as áreas. A dominância é a porcentagem de dominância de cada espécie em uma comunidade de mosquitos, e a diversidade é a presença e abundância de espécies individuais. Então, no caso, na dominância, em uma comunidade de mosquitos, quantos são da dengue, quantos são da malária? Então, aqui isso é a dominância. E a diversidade é várias espécies, né? Estão todas juntas e elas são inversamente proporcionais. Aqui no caso, em verde, a gente tem bairros próximos a áreas florestais. Então, a gente vê que já não tem uma abundância tão grande e a riqueza, ela está pareia com reservas florestais. É uma coisa que é interessante a gente deixar claro, que reservas florestais sempre vai ter uma abundância, uma riqueza e uma diversidade maior. Porque é o habitat natural ainda, né? Então, vale a pena a gente ter isso na cabeça. No caso da áreas com resquícios de florestas, que está em azulzinho, a gente tem uma abundância menor que ambientes urbanizados, mas a riqueza delas é igual. Então, a gente vê que a gente tem uma abundância maior dessas espécies em áreas urbanizadas. Por quê? Porque, né, eles já foram para essas áreas urbanizadas, já se adaptaram, já estão, né, com reservatórios novos, e nas áreas com resquícios, nem tanto, né, já tem uma... Então, achei interessante a gente colocar esse gráfico assim, tudo contabilizado certinho, para a gente ter uma noção maior do que acontece, né, com esses resultados. Discussão. Aqui eu coloquei um gráfico que vai relacionar as áreas com precipitação, temperatura e umidade. Então, aqui em azul escuro, quase preto, a gente tem as reservas florestais. No azulzinho, um tom um pouco mais claro, a gente tem bairros próximos a florestas. O azul bem clarinho, áreas com resquícios, né, de floresta, e áreas totalmente urbanizadas. Em laranja, a gente tem... Nossa, me fugiu o nome dos negócios da chuva. Precipitação, a temperatura em verde e a umidade em vermelho. Então, como eu falei, a gente tem aqui, de maio a outubro, é um período de seca no município de Sinop. Então, o que a gente vê? A gente vê que tem uma baixíssima precipitação, quase nula, uma temperatura elevada entre 28 e 30 graus, 32, e uma umidade baixa quando comparado com a estação chuvosa. Então, a gente vê que nessa estação da seca, a gente encontra muito mais os vetores nas florestas do que no urbano, né? Não significa que eles não estejam, até porque se a gente comparar a estação da seca com a chuvosa, a gente ainda vê que na estação da seca a gente tem muitos mais vetores. Por quê? O que acontece? O mosquito, a temperatura externa dele se adapta com a interna. Então, ele sempre vai manter igual. Então, se estiver muito quente, ele vai tentar manter essa temperatura junto para principalmente no ciclo de postura. Então, por exemplo, quanto maior a temperatura, mais elevada tiver a temperatura, as larvas se desenvolvem mais rápido. Então, consequentemente, a gente tem muito mais vetores no período da seca do que na estação chuvosa. E
aqui daí a gente vê que já em novembro, dezembro, começa a aumentar a precipitação e a temperatura mantém, porque aqui não tem muita variação de temperatura, né? Mas a umidade aumenta drasticamente. Então a gente vê que a gente ainda tem vetores, mas olha a diferença, né, de vetores que a gente tem. E aqui a gente pode ver que até se equipara a ambientes próximos a florestas, né? Então, na estação chuvosa, eles saem mais. Dá para reparar no gráfico, porque se você olhar aqui na estação da seca, a diferença é muito gritante. Então, eles vivem mais na floresta. Só que eles se desenvolvem mais rápido também e, consequentemente, tem muito mosquito. Não quer dizer que eles ficam só na floresta. Isso quer dizer que é preferivelmente, né? E porque se eles ficassem só na floresta, a gente não teria contaminação, mas não é assim que funciona. E é isso. Eu queria também deixar claro que o desmatamento, ele aumenta a circulação de mosquitos, justamente porque esses mosquitos saem e vem a quantidade maior de hospedeiros, né? Então, sem contar que o vírus, ele sofre mutação. Então, ele se adapta muito facilmente, é necessário, assim, muita coisa para essa adaptação e para ocorrer infecção. Sem contar que quanto mais ele infecta, mais forte ele fica, né? Ele fica mais adaptado fica cada vez mais adaptado. E é isso. Eu queria relacionar principalmente com o clima de Sinop, né? Que a gente vê que tem aqui, por exemplo, tem muitos casos de dengue. A gente tem bastante campanhas contra a dengue, zika e chikungunya, que são arboviroses. E é isso. E aqui tá as referências, eu usei como referência o artigo, né? E eu já falei que a minha interpretação do artigo foi basicamente essa. Obrigada. Tem alguma dúvida, Obrigada, amiga? Não. Certeza? Bom. Tá bom. Pode fechar? Fechar.